Hoje eu venho falar com você sobre um termo um pouco complexo, mas muito natural, que é a consciência interoceptiva e o impacto dela no comportamento alimentar. Então, o que é a consciência interoceptiva? Nada mais é do que a nossa capacidade de sentir as condições fisiológicas do nosso corpo. Então, quando a gente percebe que o nosso coração acelerou, ou que a gente está com sede, ou que a gente tem vontade de urinar, essa percepção, ou melhor ainda, né, a nossa fome, se a gente está com fome ou não, essas percepções do nosso corpo são, né, são consideradas como a gente tendo a consciência da nossa interocepção. E o que significa a consciência alimentar interoceptiva? E aí eu trago esse tema, porque é bem o tema da nossa fala aqui, né, do que a gente vai discutir hoje aqui, que é a questão da alimentação. Então, a consciência alimentar interoceptiva é a gente conseguir ter a capacidade de observar e honrar os nossos sinais de fome e saciedade para atingir a autorregulação alimentar. A autorregulação alimentar é a nossa condição e a nossa capacidade de decidir, perceber quando a gente tem que iniciar a comer, porque a gente sente fome, e quando a gente tem que parar de comer, porque estamos saciados. Esse termo, né, autorregulação alimentar, é mais um termo, né, um pouco difícil, mas nada mais é do que o reflexo da nossa natureza, é muito natural. E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, ou por condições externas, né, ou até mesmo metabólicas. A gente vai falar um pouco o que acontece que nos faz perder essa capacidade. Bom, mas antes da gente falar nisso, vamos discutir um pouco o que é fome e onde e como a gente sente fome. Quando a gente está falando de fome, aqui a gente está falando de fome fisiológica. Então, antes eu falei em fome e saciedade, mas a gente tem que expandir um pouco esses conceitos e esses termos. Então, aqui eu trouxe uma escala, a escala da fome e da saciedade, e a gente tem vários níveis. Então, estou falando para vocês, mas é como eu falo, né, para os alunos e para os pacientes, é a gente explicar e entender que a gente tem esses vários níveis de fome e até chegar no estufamento. Então, vamos começar pela saciedade. A saciedade é quando a gente tem a ausência de fome. Então, é o ponto zero, né? É quando eu não tenho nem fome e nem tô com o estômago cheio ou muito cheio, né? Então é zero. Para o lado da fome, até eu chegar na fome máxima, aqui no azul, né, onde eu tenho um ponto 10, eu tenho vários níveis. Eu não me descubro, né? Eu não me percebo naturalmente, eu não me percebo com uma fome extrema ou máxima de uma hora para outra. Então, a fome fisiológica, aquela que a gente, em geral, sente no estômago, tá? Ela se apresenta por sinais graduais. Ela vai aumentando com o tempo. Então, eu posso sentir essa fome como o meu estômago roncando, ou alguns barulhos, né? No que as pessoas falam, um barulho na barriga, ou uma leve fraqueza, né? Até isso se intensificar e virar fome máxima, que eu tenho muita fraqueza, dor de cabeça, irritação, só que isso é muito individual. Cada pessoa sente de um jeito. Então, a gente conversar sobre como cada um sente a fome e qual o tamanho dessa fome, né? Conforme vai passando o tempo em que eu não como alguma coisa, essa fome vai aumentando. Como que essa fome vai aumentando ao longo do tempo? Para mim, para cada um de nós. Quando a gente vai para o outro lado, né, da saciedade para o estufamento, da mesma forma. Eu não chego no estufamento
instantaneamente. Tem vários graus aí, né? Então, eu fico ligeiramente cheia, um leve peso no estômago, comi um pouco mais do que precisava, né? Ou comi mais do que eu precisava, aqui no laranja mais forte, né? Um peso importante no estômago, até eu me sentir muito estufada, em que eu chego a ter dor no estômago ou muito desconforto, e isso pode, né, me prejudicar e fazer eu me sentir muito mal. Então, o interessante dessa escala é a gente ter essa percepção, essa consciência de que a fome fisiológica, ela não é urgente, ela se apresenta e vai aumentando, assim como a saciedade, né, e o estufamento, né? Eu não chego em seguida no estufamento, tá? Mas eu tenho vários níveis até chegar lá. Bem, como que a perda ou como que a consciência e a perda da consciência interoceptiva impacta no que comemos e no quanto comemos. Então, existe uma autora inglesa, que eu vou citar várias vezes na minha fala, que é a Suzy Orbach, e ela estuda desde a década de 70 como que as nossas escolhas alimentares impactam no nosso corpo, no nosso comportamento alimentar. E ela tem uma frase muito interessante que diz que a desfiguração do mecanismo da fome não tem uma origem muito clara e é provável que se inicie muito cedo na vida. Então, quando eu falei de autorregulação alimentar, o que eu disse, o que eu quis dizer é que a gente nasce com essa natureza, com essa percepção muito bem estabelecida, muito em sintonia, e a gente vai perdendo essa conexão por diversos motivos, que é o que a Suzy Orbach fala aqui, né? Não é uma origem muito clara, mas a gente agora, já com várias pesquisas e um conhecimento muito maior do comportamento alimentar, a gente consegue identificar muitos motivos. Um deles é as regras externas, né? E aí a gente pode ter inúmeros exemplos, e inclusive dietas restritivas. Mas, vamos começar do começo, né? As crianças, elas nascem com essa sintonia de fome e saciedade muito ajustada. E a gente, pais, né, com a ideia de fazer o bem, a gente muitas vezes acaba afastando as crianças desses sinais internos tão bem sintonizados. Então, crianças em geral, né, na maioria das vezes, crianças saudáveis comem quando estão com fome e param de comer quando estão satisfeitas, né, ou saciadas. E isso é a autorregulação. E a gente nasce com esse equilíbrio perfeito, e a gente vai, em geral, a gente vai perdendo esse equilíbrio ao longo da vida. Uma outra questão que é importante a gente falar, né? Tem esse médico indiano que fala: o sentimento agradável de fome na expectativa de uma refeição é algo cada vez mais raro de ser apreciado. E é isso que eu percebo, né? E eu acho que a gente que está aqui percebe muito no nosso dia a dia. Muitas pessoas têm medo de sentir fome. Então, com o medo, a partir do medo de sentir fome, comem, né? E sem ter essa percepção de fome. Então, a minha intervenção é: sinta a fome, perceba a sua fome, observe a sua fome, acolha a sua fome, para depois escolher, né, o quanto comer, o que comer. Então, a gente acreditar na nossa sabedoria corporal. Tem um livro, essa fala, né, que é de um trecho de um livro também de uma psicanalista, que eu acho muito importante para a gente falar sobre um termo, né, que é a fome emocional. Então, não lembro de uma época em que tenha tido certeza do significado da expressão estar com fome,
ou de uma época em que lembre de comer por estar fisicamente com fome. Estar com fome era implorar para minha mãe assar pão, assegurando assim uma proximidade ao perfume dela, a possibilidade de ficar de pé numa cadeira com as mãos dela sobre as minhas enquanto sovávamos a massa. Então, muitas vezes, a fome, essa autorregulação, ela é desconectada, a gente vai se desconectando desses sinais internos por questões emocionais. Então, e essa é a fome emocional, esse é um exemplo de fome emocional. Não quer dizer que a gente não tenha que ter essa fome, a gente tem, né? A gente tem, e ela é muitas vezes saudável e possível de se conviver. Mas quando ela é consciente, a gente vive melhor com ela. E se ela não é consciente, a gente come sem precisar ter comida para satisfazer essa fome. Em geral, não é comida que a gente precisa, né? É ligar para alguém, é conversar com alguém, é falar com um amigo, é sair para passear com o cachorro, tantas outras atividades para dar conta desses vazios, ou dessas saudades, ou dessas memórias, ou desse sofrimento, né, que não é a comida. Como que a gente pode se conectar ou se reconectar com esses sinais internos do nosso corpo e ouvir a nossa sabedoria corporal? Existem formas, né, de a gente se reconectar, né? E aí eu trouxe de novo a Suzy Orbach, nos lembrando que desfazer anos de alimentação caótica ou doentia leva tempo. Aprender a comer de uma nova maneira, uma maneira que vai funcionar pelo resto da vida, é como uma pessoa acidentada reaprendendo a andar ou a falar. E aqui eu quero lembrar que às vezes a gente se depara com pessoas que querem uma fórmula mágica, uma dieta maravilhosa e que se esquecem desses sinais internos. Quando a gente é regido por regras externas, dificilmente esse comportamento perdura, porque a gente não segue a nossa autonomia, a nossa sabedoria corporal. E existe um autor que traz um termo muito importante para a psicologia e para a nutrição, porque a gente vem se aproximando cada vez mais, né, da psicologia, que é o Bandura. O Bandura é o criador, né? O pai do termo autoeficácia, mais um termo aqui para nós, né? Mas a autoeficácia é a crença na nossa competência de que a gente vai conseguir desempenhar, né? Vai conseguir exercer alguma ação. E o Bandura diz isso, que o processo terapêutico ele resulta numa mudança de comportamento na medida em que a autoeficácia aumenta. Então, olha só, a Suzy Orbach nos disse que leva tempo para comer diferente, a gente passou uma vida toda se desconectando dos sinais de fome e saciedade, né? Isso é muito frequente nas pessoas com obesidade, né, e que a gente precisa de um processo para melhorar a nossa autoeficácia, porque a gente não está pronto e preparado para mudar tudo na nossa alimentação num primeiro momento, né? Então, eu posso estar mais pronta para melhorar o meu consumo de frutas e verduras e não tão pronta para tomar mais água ou diminuir o consumo de açúcar, né? Então, eu preciso começar pelo que eu estou mais preparada para mudar, porque isso vai melhorar a minha autoeficácia. Autoeficácia é um importante impulsionador de mudança e mantenedor de mudança. Então, unindo, né, o que a Suzy Orbach nos diz, o que o Bandura nos diz e o que a gente vê no nosso dia a dia, de que dietas restritivas e regras externas não funcionam por um longo período de tempo, a gente consegue prever
o que a gente tem que fazer. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que existe uma boa notícia, né? A gente tem como melhorar a nossa consciência interoceptiva, retreinar, treinar, na verdade, se reconectar com a nossa consciência interoceptiva. E vou dar alguns exemplos, tá, do que os estudos vêm nos mostrando, do que a gente faz na prática clínica. Eu tenho orientado, né, alunos que a gente, então, hoje está se dedicando para a validação de uma escala de regulação interna, que foi criada por essa autora, e ela é composta por 5 dimensões, né? Então, que a gente vai desenvolver, né? Um trabalho que está iniciando, mas que já nos dá um belo norte de como melhorar essa regulação interna. Então, um dos pilares é a sensibilidade à fome, aos sinais de fome e saciedade. Então, reconectar com esses sinais, perceber a fome fisiológica, se é fome fisiológica e se não é, e se for fome fisiológica, qual é o tamanho dessa fome, e depois, né, saciedade ou estufamento. O outro pilar é a autoeficácia, então, que me diz, né, que me sintoniza, né, do quanto eu estou pronto para comer, né, a minha decisão de quanto e quando comer. Então, isso é a autoeficácia, a minha capacidade de decidir. A confiança interna, então, confiar nos meus sinais internos de que eu vou saber quando eu tenho que comer e quando eu tenho que parar de comer, então, essa sabedoria corporal. A legalização da comida, e quando a gente fala legalização da comida, muitas pessoas nos perguntam assim, tá, mas como assim eu posso comer tudo o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero? Não, a gente tem esses outros pilares que eu disse, tá? Então, eu tenho que estar conectado com a fome e saciedade, eu tenho que confiar no meu corpo, nos meus sinais, e essa legalização, ela é pautada na permissão, então eu posso escolher o que eu quiser comer, mas com responsabilidade, respeitando a congruência, né? A coerência entre o que eu quero, quais são os meus valores e o que eu quero, onde eu quero chegar. E, por fim, a autora coloca como um outro pilar, o último pilar, o prazer alimentar. Então, comer aproveitando aquele momento, aproveitando, degustando, estando presente aquele momento. Então, eu trouxe aqui alguns outros exemplos. Então, por exemplo, a gente pode usar a escala da fome e da saciedade para identificar, né, como é que é ao longo do dia esse consumo, se foi pautada pela fome fisiológica, qual era o tamanho dessa fome, e depois de comer, qual foi o tamanho dessa saciedade ou estufamento. Isso nos ajuda também, como nutricionistas, a identificar e ajudar o paciente a entender também sobre a qualidade da alimentação. Porque dependendo do tipo de alimento, da qualidade do alimento, eu posso sentir fome antes, mais cedo, mais rápido, eu posso chegar numa saciedade mais rapidamente, eu posso ficar com fome mais rapidamente depois do que eu ingeri. Então, é um instrumento muito rico, tá? De a gente poder explorar muitas informações a partir dele. E aqui, brincando, né, com vocês, eu coloquei ali uma varinha mágica, eu digo, são algumas perguntas mágicas, né, que eu oriento, que é assim, estou com fome? Peço para as pessoas se fazerem essas perguntas. Qual fome? É fome fisiológica? Será que é fome emocional? Né? Será que é fome, porque a fome externa, que a gente chama, porque eu tenho comida à disposição, estou numa roda de amigos, a fome social? E se for, né, qualquer uma dessas fomes, o que eu quero para essa fome? É comida? Porque se for fome emocional,
Na maioria das vezes, não necessariamente eu preciso comer comida. Eu posso fazer outra atividade que vai suprir essa fome. E depois que eu comer, eu estou satisfeita? Né? Qual é o meu nível ali de entre saciedade e estufamento que eu estou? Uma outra estratégia que é muito, cada vez mais, né, vem sendo pesquisada e com várias evidências científicas, é o comer com atenção plena, né? Então, essa frase, a arte da presença enquanto você come, que eu acho tão bonita e tem a ver, né, com a regulação interna, porque a gente, estando presente, a gente consegue se conectar mais facilmente com os sinais de saciedade. E, com certeza, a gente não vai chegar no estufamento de uma forma tão sem perceber, né, o que está se apresentando. E tem uma outra um outro conceito do comer com atenção plena que eu gosto muito, que é o ser expert em si mesmo. Então, é muito coerente com tudo que a gente vem falando, né? E a consciência interoceptiva nada mais é do que a gente ser expert em nós, em perceber, em escutar os seus sinais. Isso ajuda muito a gente a regular e a ressintonizar essas sensações. E eu finalizo com essa frase da Ellen Satter. A Ellen Satter é uma nutricionista que criou o conceito de competências alimentares. Então, eu sugiro que quem não conheça, pesquise um pouco mais. Eu acho linda essa frase, é um trecho da frase: comer é mais do que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. E comida é isso. Comida é muito mais do que só nutrientes, né? Comida tem a ver com emoções, com relações, e, e é complexo. Mas a gente tornando consciente, as nossas escolhas, elas ficam mais leves. Então, eu finalizo com essa frase. Foi um prazer ter estado com vocês. Muito obrigada.